Bom, pessoal, dando continuidade no menu Home, agora a gente vai tratar de um novo agrupamento aqui, tá? A gente sai do menu aqui Home na parte chamada Draw, a parte de criação, e passa para a parte de modificação, tá? A parte do agrupamento de comandos chamado Modify. Os primeiros comandos que eu trato são os comandos mover, copiar e rotacionar. O comando mover, o atalho dele é M, Enter. O comando copiar, CO ou CP, Enter. E o comando rotacionar, RO, Enter. Eu vou criar esse hábito de trabalhar sempre que puder com atalho, acaba sendo bem mais prático fazer dessa maneira com vocês. E para vocês também criarem o hábito de sempre associar o comando ao atalho dele. Bom, aqui no caso, pessoal, o comando mover, ele é um pouco diferente dos comandos que foram tratados antes, onde a gente sempre tinha que acionar o comando e depois fazer a ação. Aqui eu preciso também decidir se eu quero selecionar o objeto primeiro, depois acionar o comando e depois selecionar o objeto. Dos dois jeitos vai dar certo. Eu vou fazer primeiro assim, ó, selecionei o objeto e vou clicar aqui no comando mover, tá? Igual eu disse, eu vou fazer esse primeiro aqui dessa maneira, mover. Olha lá no meu texto, especifique o ponto base. Tá, eu vou definir o ponto base, pessoal. Ó, observe o seguinte, estão vendo esse cantinho aqui? Esse cantinho aqui, ele vai ser encaixado aqui, ó, nesse ponto onde eu estou marcando. Tá? Então vai ter uma relação entre esses dois caras aqui. Quando eu clico aqui no ponto base do objeto, tá? Ó, eu estou com o F8 desligado para ficar mais fácil de ver. É como se eu transportasse o objeto por aquele ponto, tá? Eu estivesse carregando ele por ali. E quando eu venho aqui fica muito mais fácil, porque vocês sabem já que o AutoCAD tem esses pontos base como auxiliar para fazer cópias, movimentos, etc. Coloquei aqui, pronto, acabou. Ele moveu o objeto, ele não mantém aqui o objeto de referência mais. Ó, vou fazer diferente esse aqui, ó. Vou selecionar e vou digitar, aqui no caso, M, Enter. Agora eu fiz via atalho. Tá, eu vou encaixar esse objeto aqui, ó, nesse espaço. Tá vendo? Ó? Por exemplo, eu vou pegar essa pontinha aqui, ó, onde está meu cursor. Só que eu vou pegar lá no objeto, sempre, primeiro, e vou deslocar até aqui. Beleza? E aí o último eu vou fazer aqui diferente. Eu vou primeiro acionar o comando M, Enter. Depois eu vou selecionar o objeto, a segunda possibilidade é essa, né? Eu vou dar Enter e agora sim eu vou definir o ponto base. Eu não gosto muito de usar esse método, mas ele também funciona. Pontinho base vou pegar aqui na esquerda embaixo e vou levar até aqui, ó. Perfeito. Bom, continuando. Eu vou subir aqui um pouco. Na verdade está para o lado direito. Eu vou mostrar o comando copiar. Pessoal, o comando copiar é quase exatamente a mesma coisa. A diferença só é que ele mantém o objeto de referência aqui no local. Então, ó, eu vou selecionar esse objeto e vou acionar o comando copiar através do atalho CO. Eu vou pegar aqui, ó, esse ponto no cantinho, clicar. E vou clicar aqui nesse ponto base também. Ó. Tá vendo? A linha laranja mostra a conexão. Vou clicar. E vou dar ESC. Feito. Então ele mantém o original e faz um clone, né? Uma cópia. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui, gente, repara o seguinte. Toda vez eu estou usando pontos que são cantos. Dessa vez eu vou usar o meio da aresta aqui de trás. Ó, midpoint aqui. E vou encaixar nesse midpoint aqui, ó. Olha lá, então não necessariamente precisa ser canto, tá, gente? Qualquer ponto auxiliar que você consiga manipular, encontrar a referência aqui no objeto onde vai ficar colocado, né, onde vai ser linkado, né, ou posicionado o objeto que está sendo copiado, dá certo, não tem problema nenhum, tá? E só para exemplificar mais um pouco, né, a gente também pode fazer aqui cópias em sequência, tá? Eu não preciso fazer uma única cópia, eu posso fazer várias cópias, só que ó, eu não consigo usar o mesmo movimento que eu fiz em cima para copiar embaixo, porque os pontos base não são os mesmos.
Olha lá. Para encaixar, eu tenho que sair e tenho que entrar de novo no comando. Aí eu consigo fazer esse tipo de situação aqui. Mais um pouquinho, a última situação, comando rotacionar. E esse comando, ele vai ser aqui um pouquinho mais simples até, né? Porque na verdade ele já foi tratado um pouquinho lá na situação do polar. Mas vamos lá. Comando rotacionar. Então, ó, observem aqui esses espaços vazios, ó, eles estão inclinados a 45 graus, tá? A gente vê, é bem fácil de detectar isso. Só que meus objetos que precisam ser posicionados para serem copiados aqui, eles estão ainda sem este tipo de alinhamento. Então, vamos lá. Eu vou selecionar o objeto, tanto faz, gente, você pode clicar sobre o objeto, não faz diferença. E eu vou usar o comando rotacionar via atalho RO Enter. E aí ele pede um ponto base. Ponto base aqui, pessoal, é o ponto de rotação, equivale à ponta seca do compasso. Tá? Então, se eu pegar o cantinho aqui, observe o seguinte, esse é o único ponto que fica, né, no caso, fixo, e a partir do movimento que eu faço, ó, eu começo a rotacionar o objeto de referência. Então, vou colocar aqui 45 e vou dar Enter. E olha lá como que fica o meu objeto. Bom, o que você vai fazer agora, Leandro? Então eu vou selecionar esse objeto e vou aplicar o comando copiar. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, esse ponto interno e vou fazer uma série de cópias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha como que é simples, né? A gente rotacionou primeiro um objeto, depois fez as cópias. Ele vai manter aqui, no caso, o objeto original. Agora, esse objeto aqui, no caso, ele é um pouquinho mais complicado, né? Eu preciso saber o ângulo correto que eu preciso rotacionar, tá? Então, eu vou pegar aqui esse objeto e vou selecionar ele, vir aqui no comando rotacionar, certo? Vou clicar aqui num pontinho, vou pegar mais ou menos o mesmo lugar que eu peguei no outro. Ó, eu vou colocar aqui 45 graus. Certo? Vou selecionar esse objeto e vou copiar ele aqui, ó. Olha lá, encaixei ele aqui nesse canto. Certo? Agora eu preciso encaixar ele aqui, tá? Eu vou selecionar esse objeto e eu vou rotacionar. Só que agora eu vou rotacionar 90 graus. Copiar. Vou encaixar ele aqui, ó. Olha lá. Vou selecionar o mesmo objeto, rotacionar 90 graus. Vou selecionar aqui, copiar. Tá? Poderia fazer o copiar por atalho, tá, gente? Não tem problema nenhum. E vou encaixar ele aqui. E aí falta o último. Selecionei, rotacionar 90. Agora, copiar. Eu vou pegar o cantinho e colocar ele aqui. Certo, fechou. Bom, outra questão aí que é importante comentar. Pessoal, não é necessário mover sempre com ponto de precisão. Então, por exemplo, eu quero selecionar um objeto e simplesmente movê-lo na tela. Se você selecionar ele, vir no comando mover, clicar em qualquer ponto, nem precisa ser necessariamente no objeto, você desloca ele para o lado. Olha lá. Perfeito? Se você selecionar esse objeto e também clicar em algum ponto, também dá certo, tá? Se você selecionar esse objeto, acionar o comando mover, e agora com o F8 ligado, eu clicar e deslocar para frente e digitar, por exemplo, aqui 200 unidades e der Enter, então ele anda 200 unidades para o lado direito. Se eu selecionar o mesmo objeto, aplicar o mesmo comando para o lado esquerdo, ó, vou colocar 500 unidades, ele vai 500 unidades para o lado esquerdo, tá? Isso acaba facilitando bastante também quando você vai utilizar e você precisa ter medidas específicas para posicionar um objeto em relação ao outro. Tá bom, pessoal?
Bom, eu acho que é isso, tá? É possível combinar situações entre eles três, vocês entenderam que é possível rotacionar. A rotação ela não precisa ser em ângulos tão específicos, né? Você pode rotacionar também objetos com ângulos que não são esses ângulos que eu falei, tá? Isso é totalmente possível, porém a gente acaba a maior parte do tempo trabalhando com ângulos conhecidos.